Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma vez de poder estar na sua casa, na sua presença, para juntos poder louvar e engrandecer o seu nome, exaltar o seu nome. E que é bom que nós estamos aqui na sua casa, muito mais do que na sua casa, na sua presença. Amém? E na sua presença há alegria, há gozo, na sua presença há liberdade. Então nós vamos desfrutar dessa liberdade que nós temos na sua presença. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e logo após o Daniel estará nos convidando para todos juntos poder engrandecer o nome do Senhor. Querido Deus eterno Pai, obrigado Senhor por esse dia. Obrigado por mais um dia que o Senhor tem nos concedido, Senhor, de poder estar na tua presença. Obrigado por esse dom maravilhoso que é o dom da vida, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui, Senhor, que veio para louvar e engrandecer o teu nome. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, por cada um deles que vieram, Senhor, com o objetivo, Senhor, de adorar e glorificar o teu nome. Pai, queremos te adorar com liberdade, queremos te adorar, Senhor, com sinceridade no nosso coração. Queremos expressar, Senhor, através de palavras, queremos expressar a nossa gratidão diante da tua presença. Obrigado pela tua salvação, obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado pelo teu Santo Espírito, Senhor, que habita em nós. E queremos, Senhor, nesta noite, louvar e engrandecer o teu nome. Porque somente o Senhor merece o louvor, somente o Senhor merece a nossa adoração. Pai, que tudo que nós façamos nesta noite seja para o teu louvor, para a tua glória e para a tua honra. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor? Diante da tua santidade, à sombra das asas da tua proteção, eu espero em ti, Senhor meu Deus e Rei. No lugar santo eu estou, me fazes com amor a tudo deixar para te conhecer, a ti meu Deus e Rei. Esconde-me no abrigo do teu amor, no centro do teu coração, Senhor, quero conhecer-te mais. Guarda-me à sombra da tua mão, seguro no lugar da santidade. Eu te quero mais e mais. Diante da tua santidade, Senhor. Diante da tua santidade, à sombra das asas da tua proteção, eu espero em ti, Senhor meu Deus e Rei. No lugar santo eu estou, me fazes com amor a tudo deixar para te conhecer, a ti meu Deus e Rei.
Esconde-me no abrigo do teu amor, no centro do teu coração, Senhor. Quero conhecer-te mais. Guarda-me à sombra da tua mão, seguro no lugar da santidade. Eu te quero mais e mais, ó Senhor. Esconde-me no abrigo do teu amor, no centro do teu coração, Senhor. Quero conhecer-te mais. Guarda-me à sombra da tua mão, seguro no lugar da santidade. Eu te quero mais e mais. Esconde-me no abrigo do teu amor, no centro do teu coração, Senhor. Quero conhecer-te mais. Guarda-me à sombra da tua mão, seguro no lugar da santidade. Eu te quero mais e mais. Sim, Senhor. Realmente nós te queremos mais, Pai. Cada dia que passa, que nós nos possamos lembrar que Tu estás lá por nós, de que Tu não nos abandonas, Deus, nem irás abandonar, Pai. Que nós nesta noite, Pai, que nós queremos entregar tudo a Ti, Senhor. Nós queiramos sair de uma maneira diferente daqui entramos. Realmente, Pai, que tudo aquilo que nos impede de Te louvar com sinceridade, Pai, que possa cair por terra, Senhor. Que todas as nossas dificuldades, todos os stresses, Senhor, todas as ansiedades que possam existir de dia a dia, Senhor, que possam cair por terra nesta noite. Nós queiramos, Senhor, entregar toda a nossa vida a Ti, Pai. Porque Tu és o nosso Senhor e o nosso Rei. Mais amor, mais poder, mais de Ti em meu ser. Mais amor, mais poder, mais de Ti em meu ser. Eu Te adorarei de coração, eu Te adorarei com toda a minha alma. Eu Te adorarei com todo o meu ser. Tu és Senhor, Tu és Senhor. Mais amor,
mais amor, mais poder, mais de ti em meu ser. Mais amor, mais poder, mais de ti em meu ser. Eu te adorarei de coração, eu te adorarei com toda a minha alma, eu te adorarei com todo o meu ser. Tu és Senhor, tu és Senhor. Eu te adorarei de coração, eu te adorarei com toda a minha alma, eu te adorarei com todo o meu ser. Tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor. Tu és Senhor para todo sempre. Tu és Senhor. Tu és Senhor. Eu te adorarei de coração, eu te adorarei com toda a minha alma, eu te adorarei com todo o meu ser. Tu és Senhor, tu és Senhor. Tu és Senhor, tu és Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és o nosso Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa família, Tu és o Senhor da nossa casa. Tu és aquele que senhoreia, Senhor, as nossas vidas. Pai, nós declaramos nesta noite que Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por nos guardar debaixo das Tuas asas. Obrigado por nos guardar debaixo das Tuas mãos poderosas. Obrigado porque Teus olhos, Senhor, estão atentos à nossa vida. Obrigado, Senhor, porque aquele que guarda Israel não dorme nem tosqueneja. Obrigado por ter cuidado, Senhor, de nós. Obrigado por ter cuidado da nossa casa, da nossa família. Obrigado por ter cuidado, Senhor, das nossas vidas. Adoramos, Senhor, o Teu nome, glorificamos o Teu nome, Senhor. Pai, nós queremos agora ouvir a Tua palavra, ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Queremos abrir o nosso coração, queremos abrir, Senhor, a nossa mente para poder receber a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar. Usa, Senhor, o Teu Filho, Senhor, mais uma vez para transmitir a Tua palavra. Pai, nós queremos, Senhor, receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem tomar seus lugares e eu quero já convidar aqui o nosso irmão Rui, que estará com a responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor.
noite a todos os irmãos. Creio que já nos cumprimentarmos na maioria, mas é sempre um prazer. Eu já o disse mais que uma vez, gosto das sextas-feiras. Nem sempre tenho vindo, não tenho cá estado. Estive no Norte. Mais alto. Estava eu a dizer que não tenho cá estado nas últimas, creio que das últimas duas vezes, depois também houve a operação da Carla, e isto complicou um bocadinho, mas pronto, é sempre um prazer estar aqui, porque é uma oportunidade, e é sempre uma oportunidade de nós ouvirmos aquilo que, de alguma maneira, Deus tem preparado para nós, creio eu. Entramos em dezembro, segundo os estudiosos, dizem que não foi possivelmente o mês em que Jesus nasceu, não é? Mas é o que está instituído, não é? E começamos, hoje é dia 3, não é? Dia 3 de dezembro. Portanto, algumas igrejas celebram já o Advento, que seria este iniciar comemorativo daquilo que é o nascimento de Jesus. E isto para nós devia ser uma coisa muito marcante. Apesar de eu entender que às vezes tenho uma dificuldade de lidar com datas. Eu, pessoalmente, o Natal para mim nunca foi uma coisa, para já, porque o meu pai era marinheiro, andou muitos anos fora, raramente estava em casa para esta altura, portanto não me lembro de alguma vez em criança ter feito uma árvore de Natal, haver presentes. Não quer dizer que nos faltassem as coisas que tínhamos, mas essa questão do ter ali o presente, o que é que... Não, desde pequeno comecei a trabalhar na pastelaria do meu padrinho, era pequenito, ia para lá pintar o Bom Rei. Era uma forma de colaborar e ser participativo naquilo que era uma coisa que... E pronto, também vinha dali alguma coisa que... Sempre gostei de ser independente desde pequeno. Isso foi bom, por umas partes foi mau, porque eu chegou a uma altura que era muito senhor do meu nariz e foi difícil parar. Poderia dizer que, se calhar... foi graças a ele. E isto é um bocadinho que todos nós temos, essa perversão, não é? Essa iniquidade perversa que temos de dizer que há uma altura que somos autónomos. Não é? Isso foi o erro desde o princípio. E muitas vezes tantos nós caímos nisso. Deixamos-nos ir, não é? Por aquela questão em que eu já sou capaz, eu já sei fazer. E houve uma altura que eu tive que entender que eu não era capaz. Não é? E apesar de ter ouvido tantas vezes sobre, porque lembro-me que ia à igreja, não é? Porque a minha mãe teve ia à igreja católica, como era habitual, não é? Até que houve uma altura quando veio morar aqui para esta zona de Lisboa, no caso ali da margem sul, ali o Feijó, e uma altura que ela foi com a sua ousadia e foi à igreja católica e perguntou ao padre: diga-me lá que aqui tem, porque era uma coisa nova para a minha mãe. Havia tanta gente, porta em porta, a anunciar coisas, todas elas como verdadeiras, não é? E chegou ali um momento em que ela foi perguntar ao padre. E o padre teve a sabedoria de não puxar para o seu credo religioso, vamos anexar esta e fidelizá-la, e de forma alguma vamos deixar que mais uma fiel saia. Ele disse: leia a Bíblia, que na Bíblia está a verdade. E ela leu. Não é? E começou a ver que algumas coisas não batiam tão certo como aquilo que era uma prática, mas ainda bem que há discernimento. E era disso um pouco que eu queria falar hoje. Não está ali. O título era Chamados para Cumprir. E, na verdade, Chamados para Cumprir tem a ver ali com o texto, está lá em Lucas 5, de 1 a 15, mas eu não vou entrar por aí, queria fazer aqui uma abordagem inicial para chegarmos aqui a esta questão de como é que Jesus chega ali e porque é que chega ali, não é? Mas chamados ali somos chamados para que a igreja, e vamos ver depois no final, podíamos entender isso, Jesus é o fundamento, a pedra angular, mas a igreja nasce depois com Pedro a dar ali o toque. Lembram-se daquela situação em que ele sai do barco, vai ter com Jesus, ele a assar o peixe, e aquela conversa tão próxima, mas tão profunda, tão incisiva, tão assertiva, em que ele com aquelas palavras foi levado às lágrimas sempre, quando teve que dizer: tu sabes que eu te amo. Não é? E é na verdade isto, quando nós somos capazes de entender que nós por nós mesmos não somos capazes de coisa alguma. E só há uma coisa que nos liberta, nos dignifica, nos sustenta,
e nos fortalece o amor dele em nós. Nada mais. Nada mais. Não é? E se nós fôssemos a falar, e tudo neste contexto do menino Jesus, não é? Como é que este menino aparece? Como é que este menino nasce? Não é? Vemos um casal novo, de uma situação traumática, que surge aquela criança no ventre daquela rapariga, não é? Que era 15 anos, teria ela, e ela à volta dos seus 17. Não é? Estamos a falar de uma situação que da forma como José teve que lidar com aquilo, não é? De alguma maneira, mas como é que isto vai acontecer? Como é que isto será possível lidar com isto? Mas o Senhor fala e José teve a capacidade de interiorizar as palavras do Senhor e de entender que era necessário resguardar e salvaguardar. O governador da Síria lembra-se de fazer um recenseamento, o governador romano, não é? Nós conhecemos o rei Herodes como o grande mandatário, mas era dos judeus, mas estava sujeito à autoridade de outro, não é? E há um recenseamento. E eles vão a Belém para fazer esse recenseamento. Lembra-se ela grávida, com dificuldade, se calhar para fazer aquela já em fim de tempo, não é? E chega lá onde é que Jesus nasce, não havia lugar, não é? Não havia lugar nenhum, não havia um mero quarto de uma estalagem, não havia nada. Onde é que Jesus nasce? Numa manjedoura, lugar de alimento. Não é? Naquilo que como os animais era o lugar do alimento dos animais, ele nasce. Parece que já estava ali incutida aquela palavra de Jesus: eu serei o pão da vida, quem comer de mim, não é? Estará alimentado para sempre, não se sentirá mais falta alguma. Não é? Há ali uma altura que, de novo, José, a seguir, vêm os magos, aparecem, vêm a falar, foram ter com Herodes, pensando que ele teria nascido no palácio, esse grande revelador daquilo que era o propósito de Deus para a humanidade, e ele não há ali resposta. Herodes não sabia de nada. Não é? E eles seguem a estrela, chegam os astros e vão lá ter, e vão ter com ele, e dizem o que é que... O Senhor fala com José e diz: não esperes, vai para o Egito, foge. Em Lucas não fala disto, mas fala em Mateus, fala-nos desta questão. Lucas caminha dali logo para ele ser consagrado no templo, em que está lá Ana, está lá Simeão. Mas se formos a Mateus, fala-nos deste processo. Não é? E depois então entramos no capítulo 4 de Lucas. Temos a tentação. Não é? Depois Jesus ser batizado, tem a genealogia, tem a tentação de Jesus. Já ele em Nazaré. Não sabemos ao certo quanto tempo é que eles passam no Egito, mas o Senhor fala de novo com José e diz: volta, vai lá para Israel de novo. Mas em Israel, ao chegar, sabendo que Arquelau ainda que era filho de Herodes, estava no trono, por via das dúvidas, volto para o meu ponto de origem, Nazaré, que era um sítio mais resguardado, um sítio multicultural, um sítio em que havia ali tantas coisas que poderiam ser mais benéficas para o crescimento da criança. E é certo que sim, que de alguma maneira foi que nos diz que a criança, não é? Quando ele vai ao templo aos 12 anos, ele estava tudo maravilhado com aquele... E diz que ele crescia, os doutores da lei, todos eles estavam maravilhados com aquilo com as suas palavras, com a forma do seu conhecimento que ele tinha daquilo que eram as Escrituras, da forma como ele se comportava, e todos eles estavam maravilhados com a forma como Jesus. E diz que ele conhecia, ou crescia, não é? Com a sua família, com o exemplo do seu pai. Se nós entendêssemos, se calhar, aquilo que é... Quando Jesus fala daquela parábola, que havia um homem por dentro que construiu a sua casa sobre... Possivelmente ele olhou tantas vezes para o seu pai José, que é essa palavra que quer dizer, até como quer dizer o construtor, o carpinteiro construtor, o erguedor de casas, o levantador de casas, aquele que constrói, aquele que edifica. Ele tira daí esse exemplo. Jesus cresceu em conhecimento e em sabedoria. Não é? E aos 30 anos ele começa o seu ministério. É batizado por João Batista e é tentado no deserto. Nós fôssemos lá, e não quero alongar, não digo isto de uma forma irónica, mas pronto, isto é, vocês sabem como é que é. Estas palavras são como as cerejas, e estas horas assim tardias, para mim,
é sempre uma tentação, a gente alonga-se, não é? E eu tenho dificuldade em lidar com esta questão do relógio quando estamos perante tanta coisa que tanta ideia surge, não é? A gente aborda, pensa e tenta reduzir e vai cortando para tentarmos perceber. Mas Jesus, logo a seguir, tentação, diz que ele começa então o seu ministério de alguma maneira mais efetivo. Diz que ele ia às sinagogas, os locais de culto, de novo, debater-se com eles. E há uma altura que ele entra e pega devidamente autorizado pela pessoa responsável que dirigia a sinagoga, pega no texto, Isaías 61, e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, não é? Poderíamos até ler, não é? Era interessante lermos este texto tão interessante, porque é um texto nosso. Porque muitas vezes nós entendemos a Igreja como ou aquilo que se concerne a Jesus. É verdade que eu, por mim próprio, podia dizer isto 1000 vezes, estar aqui dias consecutivos e repetir. Essas palavras não se iriam tornar verdadeiras porque eu as dissesse e as repetisse muitas vezes. Não é? Isso às vezes é uma ilusão. Nós pensamos dessa forma. Agora, nós a passarmos por aquilo que foi o legado que Cristo nos deixou, quando o aceitamos como Senhor e Salvador, quando somos integrados naquilo que é a Igreja. Como Paulo dizia, somos o corpo dele, cada um com as suas competências, com a sua identidade própria, com as suas vicissitudes, mas é no seio da Igreja que Deus se manifesta. Mateus 18 fala-nos um pouco disso, que é um texto recorrente, dos 2 ou 3, mas fala-nos antes de um processo, não é? Se tens alguma coisa com o teu irmão, leva lá o outro, se não coisa, ele não aceitar, levas lá o outro, então apresentas à igreja, e aí cria-se um momento próprio. Para quê? Isto exorta-nos à clareza. Havendo clareza, então Deus manifesta-se, e pode-se manifestar, não é? Aquilo que vocês ordenarem será feito, aquilo que desligarem será desligado. E aí vemos o poder. E às vezes nós queremos transportar isso para a individualidade. Eu já conheço, a minha relação é pessoal. É verdade, nós somos chamados individualmente a sermos integrados num corpo para que tenhamos todos um propósito. E possamos nos reunir e cada vez que nos reunamos trazemos coisas a respeito daquilo que temos feito. Integrados neste corpo que é a Igreja. Não é? Porque senão é uma ilusão. Não é? Onde é que está escrito aqui que pessoas tenham... só em momentos de neura. Há uma altura que Elias, quando há aquela situação que volta, ele diz lá para o servo, o Obadias, que era ele que chamava, que era esse o nome dele, então, mas eu estou sozinho. E o outro diz, não, está ali uns que estão escondidos, que eu tenho estado a alimentar, num sítio tão não sei quantos, que eu não me lembro agora ao certo. Mas sei que eram bastantes, à volta, acho que eram, no final daquilo tudo, dava a volta de 7.000, ou o que era, creio que é, não é? Só nos momentos de falta de clareza é que nós podemos achar que por nós próprios somos capazes de coisa alguma. Não somos. Deus não nos chamou para isso. A Igreja é o corpo de Cristo, o qual ele é a cabeça. E só funciona no plural, onde existem diversos membros. Nós podemos ver aqui que nem sempre a verdade... mas vamos lá à mensagem, e este é o teor da mensagem. Eu muitas vezes tenho perguntado, e lemos, temos textos longos, vamos a Mateus 5, o sermão das bem-aventuranças, e começa ali, são 3 capítulos daquilo, a falar de tantas coisas, não é? E a gente, sim senhora, belo discurso, grande discurso. Mas nós vemos noutras partes, nem sempre o discurso foi tão agradável assim, não é? De forma que, mesmo aquele também não foi tão agradável assim, sempre, foi difícil de ouvir. Há uma altura até que Pedro diz, mas que ele diz, então, mas... vocês também querem ir embora? Pedro vem quase de alerta, olha, pá, vê lá que isto muda lá de registro, porque senão a gente ficamos sozinhos. E depois parece que não estamos a ter sucesso. E Jesus diz, não, porquê? Também queres ir? E Pedro tem a lucidez, mas responderemos nós, tu tens as palavras da vida eterna. Não é? E isto é importante, nós sabemos. E este é o discurso, mas de todos aqueles discursos, isto é o que está aqui. Está resumido a isto, diz assim, pela boca do profeta Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação dos cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor.
Há outras versões, eu, por exemplo, prefiro esta, tenho no telemóvel, que é muito mais, que é a Bíblia para Todos. Dá-me mais, não sei, torna-se mais fácil, por vezes. Por vezes de ler e de entender algumas coisas, não é? Mas voltando, Sinagoga de Nazaré, e ele começa ali o seu processo. Lê este texto, senta-se, começa a falar com eles, porque a sinagoga era um momento diferente. Isto foi uma coisa que na Babilónia começou a acontecer. Quando eles vêm da Babilónia, traziam este conceito de culto, de reunião, a sinagoga, porque ao fim e ao cabo eles foram separados, o templo foi destruído e eles tinham de alguma maneira de se reunir. Não é? Porque, creio, eles não foram impedidos de se reunir. Eles reuniam-se e estavam à volta dos textos e foram aprendendo ao longo desse tempo. Não é? Pela boca do profeta Jeremias, ele dizia, uma altura que o Senhor diz, vocês construam casas, plantem árvores, casem-se, deem-se em casamento, porque vocês vão ficar aqui por um longo período. Havia outros falsos profetas que diziam, não, isto vai ser rápido, o Senhor vai nos tirar daqui. Isto vai ser um instante, isto é só um momento. Não, às vezes há momentos. E nós, por vezes, achamos que há coisas que passam para a nossa vida, que são momentos apenas em que o Senhor se esqueceu de nós, em que o Senhor não estava atento. Acham mesmo que é assim? Como é que nós podemos dizer que somos filhos de Deus e quando estamos doentes a culpa é do Senhor? Ou Senhor... É um propósito e nós não podemos discutir isso, acontece. É assim. E se Ele permite, é porque Ele também nos vai dar a solução. E se não nos der a solução, vai nos levar para junto dEle. Ou nós não vivemos pela esperança? Não é? Eu lembro do momento quando começou aquele projeto da Concha de Esperança, em que na altura o responsável pelo trabalho me pediu para se fazerem uns milhares, que era para se pôr aí à porta. E na altura, assim, pá, coisa aqui, o que é que vamos arranjar? Como era sopa, pá, vou fazer um saleiro. E fiz 2 saleiros, que é esses saleiros que andam por aí. E o que é que se vai fazer aqui? Epá, o que é que eu vou fazer? Eu lembro-me daquela passagem do que está lá em Hebreus 6, 19, em que, pelo autor, ele diz-nos que a esperança será a âncora da nossa alma. Isto é o que diz umas versões. Há outra versão que diz que a âncora penetra para além do véu, no qual o Filho nos resgatou, não é? E dá-nos a alusão àquilo que era o lugar santíssimo, que só Ele poderia, como o sumo sacerdote. E foi isso que está ali de alguma maneira. Esperança é o tempero da alma. É o que está escrito ali, naqueles milhares. E, na verdade, se nós não tivermos esperança, estaremos completamente perdidos. O povo diz, quanto à vida há esperança, não é? Mas a nossa esperança não é aquela esperança de não sabemos onde é que está fundada. A nossa esperança está ancorada naquele que fez tudo por nós e chama-se Jesus. Isto nem sempre é entendido nem nos lugares de culto. Ele entra aqui pega no texto, lê o texto, senta-se, ficaram todos admirados da forma como ele leu. Da forma, de certeza que não era a primeira vez. Jesus não era daqueles que aparecia e desaparecia, não era assim de vibes. Eu hoje estou aqui, não era o superstar, não é? Que andava com um séquito. Não. E o conto é que ele andava sozinho, algumas pessoas se iam reunido para ouvir. Isto foi o início, não é? Ele estava ali a ler. Mas no momento em que ele diz, aqui se cumpriu este texto. A razão pelo qual o profeta disse isto, hoje está cumprido. E eles começaram a olhar para ele e começaram a dizer uns para os outros, então não és tu o filho de José? Não és tu o filho de José? E Jesus, apercebendo estes trejeitos entre eles nesta comunicação, ele diz, não há nenhum profeta que seja um médico na sua terra, não tem grande qualidade nem grande capacidade. Não é? Se ele fizesse em Cafarnaum, sim, o Senhor, ia ser extraordinário, mas aqui não ia ser, não é? E ele alonga-se mais. Vocês conhecerão o ditado em que não há profeta que seja bom na sua terra. E agora vejam, a verdade dita naquele lugar, que não foi mentira aquilo que Jesus disse, num lugar de culto, num lugar da palavra, porque eles estavam a ler os textos, os profetas maiores, eles tinham lá o texto, não é? A Torá, eles tinham lá, estavam a estudar isso, era isso. E como é que eles
ao ouvirem estas palavras, isso moveu-os de tal rancor que eles pegaram neles para fora da sinagoga, foram para o Monte da Galileia e queriam-no mandar cá para baixo. Já viram que por vezes isto é tão estranho? Não é tão estranho isto? Dentro de um lugar de culto, ouvindo a verdade, da boca do Senhor e o autor da verdade. Como é que isto poderia ser? E tantas vezes isto acontece, tantas vezes. Há tanto lugar de culto que não conhece Jesus nem a verdade dele, em que as pessoas unicamente se habituaram a seguir uns aos outros, não é? E a pegarem no texto para satisfazerem eles próprios e auto-se justificarem. Em que muitas vezes há movimentos de, se calhar, político, religioso, de franchising, de implantação de igrejas em que Cristo não existe. Existem métodos em que possivelmente podem ter resultado em algum lugar, por alguma razão, e até surtirem algum efeito. Mas enquanto as pessoas não se entenderem entre elas e perceberem aquilo que Jesus é e que a verdade dele seja implantada no seu meio, nos seus corações, e ser ele o motivador, aquele que nos faz fazer, aquele que nos faz entender, aquele elo que nos une uns aos outros, dificilmente resultará. E muitas vezes a igreja, infelizmente, tem-se tornado isto. Vejamos outro sítio. Não é? Eu de certeza que eles sabiam o que é que está lá escrito em Levítico. Nós sabemos os mandamentos. Não está lá o mandamento que diz não matarás. Não está lá em Deuteronômio, creio que 6, que diz ama a Deus acima de todas as coisas. E depois em Levítico fala-nos de ama o teu próximo como a ti mesmo. Onde é que se incluía este tipo de ação? Não estamos a falar de gentios, pessoas fora do contexto, não estamos a falar desse tipo de pessoas, era dentro de um lugar de culto em que as pessoas deveriam, para além de conhecer, praticar. E era um mandamento básico, não era? Como é que podem ficar tão zangadas quando ele diz, hoje se cumpriu esta palavra? Vejamos outro, logo a seguir ele sai dali, entretanto vai, desce para outra cidade que estava na Galileia, porque aquilo eram 3 cidades, Tiberíades, Cafarnaum e Nazaré. E ele vai à sinagoga e está por lá diversas vezes. E entra lá um dia em que está um, dentre os que estavam presentes, possuído pelo demónio. O que é estranho também, não acha? Estranho, é verdade. É estranho. Vejam o que é que ele dizia. O que é que nós temos contigo? Sendo que aquilo que ele falava sempre reconhecido com autoridade. E diz que ele continua e lhes manda expulsar o demónio da pessoa, sem causar dano à pessoa. E toda a gente ficou maravilhada. Toda a gente achou aquilo extraordinário. Mas é tão estranho. Já viram? A igreja é um sítio para se resolverem problemas. E já viram todos aqueles que estavam lá naquele lugar, apesar dos textos, que também os havia. Apesar, se calhar, do ensino, do conhecimento, também o havia. Mas não estava lá aquele presente, aquele que muda, aquele que altera. Não é? Até aquele dia em que chegou de Jesus. E resolveu o problema de uma forma simples, sem causar dano algum, sem expor, sem apontar, não é? Sem confrontar, sem questionar o porquê de onde é que tu andaste, o que é que tu fizeste, não é? Mas o que mais me estranha ali neste tipo de discurso deste homem que estava possuído era o que é que nós temos contigo. Pela boca do demónio. Não, nós, plural. Podia dizer, o que é que eu tenho contigo? Porque é que me vens incomodar? Eu estou tão bem, tão acomodado, se calhar a cumprir ali um serviço, se calhar até estava bem integrado naquilo que estava a fazer dentro daquela sinagoga, mas a coisa não estava a resultar. Jesus chegou e trouxe verdade àquele momento. E revelou-se na forma como ele sempre se quer revelar. E era tão bom. Se nas nossas ações, no tempo que estamos juntos, saíssemos daqui libertos, livres, leves, não é? Pela sua presença, porque ele não causa dano. Acho que é essa a vontade dele, não acho? Voltando ao título,
chamados para cumprir. Cumprir o quê? Um caminho, cumprir um propósito. Não eram chamados para assistir meramente, era o que estava ali a acontecer. As pessoas assistiam, faziam as suas vidas, vinham ali, cumpriam aquilo que era o ritual. Houve alturas que eu pensei até e ouvia, houve uma altura que se falava muito nisso, os pregadores, o espírito da legião, expulsavam o espírito. Houve uma altura, isto tudo tem épocas, não é? Uma altura que se falava muito nisso. E aquilo, achava aquilo tão estranho, aquele discurso, achei sempre aquele discurso tão estranho. Mas lendo este texto não me soa assim tão estranho. Não é? É exatamente isto. Pode estar, pode fazer, pode até ter o cartão de membro, pode, mas no contexto, por vezes, não tinha nada a ver com aquilo. É o que ele diz, é as palavras dele. O que é que nós temos? E nós já pensámos se temos, por vezes, nos deixado seduzir por esta forma de atuar. Era tão bom que não. Era tão bom que nos autoanalisássemos e pensássemos um pouco sobre a nossa forma de, por vezes, quando somos confrontados com as palavras dele, dizemos assim, bom, o que é que eu tenho a ver com isto? Que a nossa resposta possa ser tudo. Eu não sei nada, tu sabes tudo. Diz-me o que é que precisa de ser feito. O que é que precisa de ser mudado na minha vida. Estamos à tua mercê. Este é o propósito de Deus para nós. Logo, e estou a falar um pouco, até chegámos ao 5. Depois temos aqui, não falar pontos, pequenas notas, para que nós possamos pensar um pouco sobre. Ele vai e passa saindo lá da casa, ainda coroa umas pessoas, e vai à casa de Simão Pedro. A sogra estava doente, aqui prolongam mais um bocadinho, e eles pedem para que ele tome alguma ação, cure, que ela tinha febre. E Jesus também curou a sogra. Parece que aqui também está um bocado estranho, no sentido em que diz que ela estava doente, nem teve tempo para a convalescença, diz que ela ficou logo tão boa que foi logo contente de servi-los. E foi isto. Ele continua, pronto, a fazer mais algumas curas, e as pessoas começaram a trazer. Isto é interessante, o passa a palavra, não é? Toda a gente que se calhar tinha uma mazela começou a ouvir, está aqui Jesus, venham que ele tem aqui resposta para os vossos problemas. E na verdade teve. Até que ele chega, passa por um lugar deserto e chega de novo, pregava nas sinagogas da Judeia, aqui já estava na Judeia, já tinha saído da Galileia, e chega aqui um momento em que, já noutra situação, em que ele está ao pé do lago de Genezaré, pronto, que é lá na base da Galileia cá ao fundo, e diz que ele queria falar, mas não conseguia. E aqui estamos já em Lucas 5, no versículo 1. E ele não conseguia falar. As pessoas, com esta ânsia de estar perto, houve ali um momento em que Jesus, por vezes, também gosta de falar e tinha que comunicar. Mas eu creio que a comunicação essencial não tinha a ver com aquela grande multidão. Porque nós vemos a multidão entrar e sair tantas vezes, e a multidão sabemos como é isto. Às vezes há uma ânsia tão grande de números, não é? Mas eu acho que ali a relação que nós vemos, a relação de intimidade, e quando se estabelece na verdade uma relação, foi com os discípulos e com aqueles que se foram juntando e acrescentando àqueles. Nunca foi a grande multidão que creio que tenha sido o objetivo focal daquilo que foi a mensagem de Jesus, não é? Ainda que ele sempre utilizou os sinais, as curas, a palavra que tinha foi, de alguma maneira, demonstrada também pelo seu poder, da forma como ele curava, e isso deixava as pessoas maravilhadas. Eu creio que isso também tem lugar nos nossos dias, e devíamos, como igreja, muitas vezes ser mais incisivos nisso, quando estamos reunidos, de buscarmos também, nesse sentido, de ligarmos e desligarmos, buscarmos. Porque, às vezes, nós perdemos um bocadinho essa ousadia, não é? Eu creio que, se calhar, nos discípulos, quando eles
começaram, quando Jesus os enviou, e eles voltam, lembra-se daquele quando foram enviados os 7, depois os 70, e eles vêm, nós fizemos, nós... De certeza que isso não foi fácil inicialmente, foi ali uma questão de... Mas é esta relação, não é? De nós entendermos, acima de tudo, que não é por nós, é por Ele, e nós somos enviados, e o poder é dEle, e se nós estivermos debaixo daquilo que Ele nos disse para fazer, e se houver isso que seja necessário ser feito, Ele o fará. E as nossas palavras não serão infrutíferas. Não é? A palavra não voltará para trás vazia. E nós, por muitas vezes, nesta questão da organização, perdemos esse contexto de ação. Ação direta, porque isso foi sempre muito delegado e tornou-se quase... É delegado pelos pastores, as pessoas que estão... Mas parece que faltou essa ação da igreja em si, da igreja com um propósito, da igreja que se une, da igreja que intercede, da igreja que acompanha. Porque se isso acontecer, isso vai nos motivar acima de tudo, para além dos resultados práticos. Vemos pessoas restauradas pelo poder de Deus, e nós temos visto isso. Ou não? Temos visto. Não é? Mas queremos ver mais, porque continuam a haver problemas. Não é? E porque nós muitas vezes centralizamos aqui. Mas se olharmos mais ao redor... Eu estive na terça-feira ali, e comecei ali a ouvir histórias que... E às vezes perdemos tanto a questão do serviço e a pessoa nem tem ali. E às vezes ali a oportunidade... Comecei a ler, mas eu estou aqui com esta pessoa há tanto tempo e não percebia nada do que é que se passa na vida desta pessoa. Como é que é possível isto? Não é? Porque nos desligamos. E aqui também é a mesma coisa. E às vezes dentro de casa é a mesma coisa. E às vezes tornamos pessoas, se calhar, muito fechadas para nós mesmos. Não é? Jesus não foi assim. Não é? Ele começa a falar à multidão e apercebe-se que estavam-no a apertar. Havia ali o lago, apercebe-se que estão ali 2 barcos. Num dos barcos estava, segundo o que eu depreendo, posso estar errado, que estaria Pedro, Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, no mesmo barco, a lavarem as redes, ali, à borda d'água. E haveria outro barco lá ao lado, porque diz que eles foram lançar as redes. Eles. Se eram eles, não podia só Pedro quando vai. Portanto, eu depreendo daí. E ele diz a Pedro, Pedro estava ali a lavar as redes. Nós não sabemos o porquê que ele estava ali, vamos saber um bocadinho mais à frente. Jesus, de certeza que sabia. A abordagem com Pedro, nós até podemos assim, isto foi aqui o primeiro, isto foi extraordinário. Logo, não, vemos que ele já lá tinha estado em casa, da sogra. Já havia ali. Jesus também nos aborda de diversas formas ao longo da vida, tantas vezes. Lembra-se que eu tinha dito, quando estava aqui um bocadinho a falar, eu tinha tido lá uns cruzamentos diversos, há umas situações de... Até me falaram comigo profundamente, e senti aquele chamamento, aquela voz que me dizia, estás mal, isto não é assim, não podes ser assim, não podes fazer isto. Nos alertava para coisa... Mas e há ali um momento em que nós somos confrontados. Foi um bocadinho assim com Pedro. Vejam, ele está ali, entretido a lavar as redes, se calhar a carpir as suas mágoas também. Mas Jesus diz, olha, leva-me ali um pouco, presta-me o teu barco, anda comigo até ali, para que eu possa falar à multidão sem ser apertado, sem que eles me perturbem, sem que queiram mexer, sem que me estejam consecutivamente a fazer... Pessoas ansiosas, que todos querem saber ao mesmo tempo e a pessoa não consegue falar com ninguém. Então pronto, vamos dar um bocadinho de distância, é o melhor, não é? Dá-se um bocadinho de distância, falamos daqui, quem quer ouvir ouve, quem não quer tem que ir andando. Eles permaneceram. Pedro foi importante estar ali, estava no barco, teve a ouvir, se calhar, o discurso. E às vezes parece que Jesus aparece sempre nas alturas impróprias. Eu estou-me aqui a imaginar, eu com os meus de repente, estou-me aqui a imaginar eu aflito de alguma coisa que me tinha corrido mal e eu ali a tentar resolver pelas minhas mãos, porque queria levar, se calhar, sustento para a família e Jesus precisou do barco e ia falar do barco. E eu cá a pensar, se calhar, para mim, se calhar como Pedro possivelmente estaria a pensar, e despacha lá, é isso que eu tenho que ir à minha vida. Não é? Este foi logo o primeiro ponto, disponibilidade da parte de Pedro. Ousadia da parte de Jesus. Ele queria ensinar alguma coisa a Pedro e aos outros que lá estavam também. Que apesar das nossas incapacidades, apesar das nossas imprudências, apesar das nossas
interrogações, apesar dos nossos cansaços. Ainda assim, existe um tempo para aprender. Há uma coisa que teremos sempre tempo para fazer nesses momentos, é resguardar-nos um bocadinho, afastar-nos um bocadinho, ouvirmos a palavra dele, fugirmos daquilo que é as nossas tarefas exaustivas, não é? Principalmente quando são motivadas pelo desânimo. Não é? Vocês conhecem este texto, eu também já li o texto. Estou aqui a tentar aflorar um bocadinho daquilo que vai lá para a frente. Eu estava aqui a tentar trazer aquilo que Pedro estaria a pensar. Eu pensaria da mesma forma. Costumo fazer turnos noturnos, a gente quando chega ali de manhã não temos muita vontade para estarmos com conversa. Eu quero ir para a cama. Não é? Poderia vir Jesus e vir-me dizer, olha, leva-me lá ali. Já fui algumas vezes. Não foi com Jesus, mas foi com outras pessoas. Lembro uma vez fui com o pastor Lucas lá para a Zambuja, até fui com uma carrinha, fomos meter uma bola de reboque, para ir buscar uma relote que ele tinha num centro que era da Remar. E eu tinha trabalhado toda a noite e eu aflito para me ir embora. Daquelas coisas, a gente pronto. Às vezes tem dificuldade em dizer não, mas pronto, fui. Estava-me agora a lembrar disso. Fui. Pedro também foi. Faz-me lembrar também outra parábola de Jesus em que ele dizia, o pai tinha 2 filhos, não é? E diz, vai ao campo, vai trabalhar, temos lá isto ou aquilo para fazer. Houve um, disse logo que ia. Mas não foi. Houve outro que disse que não ia, mas acabou por ir e fazer. E, às vezes a primeira impressão não é a melhor. Não é? E uma abordagem diz que ninguém pode colocar, como é que é? Tornar diferente a primeira impressão. Pronto, há assim uma coisa que se diz, então, e quando vão às entrevistas têm que ir preparados para uma boa primeira impressão, para que marque-se o momento de uma forma positiva. Eu também de alguma maneira estava a fazer isto, mas se calhar interiormente aquilo não estava a ser tão fácil. Depreendo isto pelas palavras que ele diz depois. Jesus acaba o seu discurso. Porventura ele leva-o para a terra e ele diz, olha, agora vai ali àquela parte mais funda e lança as redes. E aqui vemos a reação de Pedro, de uma forma... Nós conhecemos mais para a frente a forma impulsiva que ele reagia, mas ele, se calhar, ali moderou um bocadinho o discurso devido àquilo que ele tinha ouvido. E ele diz, bom... Eu poderia ter dito tanta coisa. Então, mas eu sou pescador há tantos anos, eu não sei onde é que... Eu já pesquei na parte... Eu ando aqui a noite toda, pesquei na parte funda, na parte menos funda, na parte rasa, utilizei todos os tipos, se calhar tentei pescar à linha, à rede, a arrasto, sei lá. Mas ele não diz nada disto, não argumenta. Ele diz, já que dizes isso, há outras versões diz, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Não é? Ele vai e lança. E quando falamos aqui da parte funda, isto tem um valor. Eu lembro das palavras de Paulo quando nos fala de lá na carta aos Efésios, quando no capítulo 13, em que ele diz que eu oro, eu me ajoelho, e apesar das minhas aflições, isso contribui para que vocês sejam restaurados, sejam... Posso ler? Que é mais simples. E não falha. E estamos a falar dele preso, dele aflito. Estamos a falar de profundidade. Profundidade é a medida imensurável. Se nós queremos desenhar um objeto em planos, temos o X, o Y e o Z. São os 3 planos, as 3 medidas. A largura, a altura e o comprimento. Não é? Mas ele aqui fala-nos de outra medida, da profundidade. Isto não existe. Tecnicamente, para desenhar, não existe. E Paulo fala-nos aqui da intensidade do conhecimento, da profundidade do conhecimento de Deus. Que é isto que ele diz a seguir. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, que as minhas aflições vos sirvam de
de quem tome pelo nome toda a família, tanto o céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda. Vocês percebam que, apesar desta condição, Ele vos concede em vós, que sejais fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito no homem interior, para que, assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo pode, do que pedimos, do que pensamos, conforme o poder que opera em nós. E aí estamos a falar da profundidade. Jesus fala, vai à parte mais funda, aquela que tu não conheces. E se nós vimos aqui, há um resultado material da parte mais funda. Diz que eles lançam sobre a palavra de Jesus, naquele lugar fundo. Nós não nos falam onde é que era exatamente o lugar fundo. Possivelmente no meio do lago. Vamos entender. Implicava deslocação, implicava esforço para além do que já tinha sido feito. Quantas voltas já tinham dado àquele lago, tentando pescar alguma coisa? Não é? Mas eles foram. Eles fizeram. Dispuseram-se a fazer mais uma vez, baseados não mais naquilo que era o seu entendimento, as suas capacidades e as suas competências, mas sobre a palavra daquilo que Jesus lhe tinha dito, aquele que tem a capacidade para dizer e aquele que conhece. Não é? E eles lançaram. Houve um efeito, um resultado material. Diz que as redes se encheram de tal forma, tal maneira que eles, ao puxar, iam virando o barco. O barco vinha completamente cheio. Ele diz, bom, isto não... chega para nós e temos que chamar mais alguém. Chamam um outro barco. Coisa que dificilmente acontece. Pescadores aí no mar chamarem outro barco. Venham cá. Não. Quem tiver mais peixe é o que vende mais na lota. Não é? Essa costela generosa, creio que não está. Às vezes já vi coisas que me chocaram, mas não tinha a ver com generosidade. Eles não deram o peixe. Houve uma altura que lembro-me de passar ali na costa, onde é a lota, aquela parte ali, e estarem lá barcos e os tratores que traziam dos barcos a despejarem daquele carapau pequenino no meio daquela rua. Era montes e montes e montes e montes de peixe ali. E assim se faz algum sentido estarem a fazer isto, e eram os carros a passarem por cima daquilo, que estavam a queixar-se, não sei, qualquer coisa a respeito com o preço. E muitas vezes as pessoas, para fazerem a afirmação de poder, são capazes de ter este tipo de atitudes. Agora, para partilhar alguma coisa com alguém, não. Não é? Mas foi isto que aconteceu exatamente ali. E aconteceu outra coisa muito mais extraordinária. Aquilo que tinha acontecido, porque eles entenderam, para além daquilo que era um resultado material, que tinham pescado onde não tinham conseguido pescar antes. Não era outro lago diferente, não era outro tipo de material, nem... Não. Eles foram exatamente com o que tinham, o mesmo barco, as mesmas redes, ou o que quer que seja, os aparelhos de pesca, mas eles pescaram onde não tinham pescado antes, e aquilo surtiu neles uma questão que era, eles ajoelharam-se, afasta de mim que sou um homem pecador. E disto não foi apenas Pedro que aconteceu isto, aos outros reagiram exatamente da mesma forma. Não é? Eles fizeram sinais, ou estavam longe. Venham que também há. Aquilo que eu recebi não é só para mim, há para vocês. Há para todos. Há para todos. Se pudéssemos ler, e podemos, em Romanos 11, no capítulo, creio que está aqui, 33, Paulo também a falar desta questão profunda. Nós não sabemos nada desta profundidade. Sabemos tão pouco. Por nós mesmos não, mas quando vamos lá pela palavra dele, nós percebemos que ele está disposto. E Paulo diz isto, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem pode conhecer a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Não é nada nosso. Não vem de nós, vem dele. Não é? Porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas, ele pôs a glória eternamente. Amém.
E isto foi de tal maneira constrangedor para eles que eles ajoelharam-se e disseram assim, bom, isto vai muito para além do cansaço, da incapacidade que nós tivemos para pescar. Nós hoje aqui aprendemos uma coisa profunda. Nós percebemos que existe alguém que sabe muito mais que nós. Mesmo não sendo do meio, conhece muito mais que nós. Não é? Afasta-te de mim. Isto é um bocado a quase conversa do outro, lá estava, não, mas era um afasta-te de mim diferente. Assim, mas como é que tu podes ter parte comigo? Não é? Sendo eu isto, como? O que é que Jesus diz? E eu vou ler, que eu agora saí de lá, está aqui. Bem como Tiago e João, estamos a falar no 10. Bem como Tiago, vamos ao 9 para entendermos o contexto. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Nós iremos perceber assim, pescador de homens, mas como? Possivelmente Pedro a pensar, mas como é que se pesca homens? Não é? Eu tenho lá uma Bíblia, gosto de ler para ir ao... Já porque é escrito por uma pessoa que não está dentro de um contexto teológico, portanto, cingiu-se àquilo que lá estava, são uma série de Bíblias, ainda me faltam 2 ou 3 livros, 2 ou 3 tomos, para ter completo. Mas lá o que dizia a respeito disto é, serás pescador de vivos seres humanos. Como é que se pescam vivos seres humanos? Como é que um pescador que tinha, em que a sua competência para pescar peixes nem sempre era fiável, como é que poderia ser chamado por aquele que sabe todas as coisas para ser pescador de homens? Seres humanos. Se nós entendermos, logo a seguir, o contexto foi tão profundo. Aquela questão de se ele ajoelhar e aparta-te de mim, que eu sou um homem pecador, eu não posso estar na tua presença, não existe parte de ti em mim, não existe. Não. A forma que eu ajo, a forma que eu vivo, aquilo que eu sou, não tem nada contigo. Mas, de alguma maneira, aquilo que eu vi hoje, e ainda assim sou atraído para que vá contigo e tu me chamas, diz que eles largaram tudo. Vocês imaginaram o que era chegar à lota com aquela tremenda quantidade de peixe? De certeza que aquele peixe não se deve ter perdido. Não devem ter mandado como os outros fizeram lá na costa o peixe fora, de certeza que não. Tenho a certeza que aquele peixe deu para alguns almoços, possivelmente. Se calhar até comeram todo de jeito daquele peixe milagroso, que é o que está aqui, a pesca milagrosa, que está aqui. Quem escreveu depois deu assim uns nomes assim pomposos e atrativos, não é? A pesca milagrosa. Mas eu acho que a pesca milagrosa ali não foi o peixe, foi aqueles 3. Começaram uma igreja. Vocês lembram-se no final, depois da crucificação? João ainda lá esteve perto. Andou lá a ver Jesus a ser crucificado. Foi daqueles que esteve próximo. Os outros desapareceram. Pedro negou-o 3 vezes. Mas tal como neste momento, Jesus naquela mesma altura lhe disse, manda para o outro lado. Eles pescaram tanto. Pedro já não quis mais saber da pesca. Diz que ele saltou para a água, foi ter com Jesus. No meio da refeição há este tete-a-tete. Amas-me? Sabes que sim. Amas-me? Sabes que sim. Tu amas-me? Tu sabes todas as coisas, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Já viram que ele passou de pescador a pastor? Neste momento. Então e se fosse um construtor? E se fosse um cuidador? E se for um vendedor? Perdemos a responsabilidade? Não. Acham que tem a ver com uma profissão?
tem a ver com aquilo que nós fazemos na nossa vida diária? Será que sim? Tudo isso, nas mãos de Deus, será uma coisa muito melhor e será útil para o seu reino. Não é? Nós, como igreja, temos essa função. Será que estamos capazes, mesmo nos nossos cansaços, na nossa suposta vidinha, que muitas vezes nos impede? Mas nós, reparamos bem, todos nós temos a nossa vidinha. Todos nós temos o nosso afazer. Todos nós, tantas vezes, estamos cansados, muitas vezes até a exaustão. E nem sempre são todos aqueles que dizem, eu vou. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Sobre a tua palavra não vou apenas aqui para a borda d'água. Eu vou levar o barco, vou remar para a parte mais funda, para a parte mais difícil, para a parte desconhecida, para a parte onde não somos senhores de perceber para além daquilo que nós vemos. E temos que confiar. E é isso que nós precisamos de aprender aqui. Precisamos de confiar nele, naquele que nos dá a sua palavra e nos diz vai. E nós não vamos pelas nossas autoridades ou competências, vamos por aquilo que ele nos diz. E lançamos. E continuamos a lançar. Se nós virmos, diz que no reino de Deus, ou há festa no céu quando um pecador se arrepende. Não estamos a falar em grandes pescarias. E por vezes nós ansiamos grandes coisas para isso nos enaltecer, para que nós nos sentemos compensados pelos nossos esforços. Não. Há festa no céu quando um decide aceitar. Tal como estes disseram, tenho eu parte contigo, mas ainda assim eu entendi que existe, se tu me chamas eu vou. Porque eu por mim mesmo reconheço não era nada. Não é? Somos nós capazes disso. Vamos aprender com eles. Vamos ser generosos. Está a correr bem, não vamos fechar para nós. Muitas vezes entendemos aqui que um serviço prestado nos dá direito a garantias de... A meritocracia, não, dentro do seio da igreja, não... A questão do servo infiel tem um pouco a ver com isso. Para além de fazer tudo, não lhe dá um garante. Não é? Isto não é para nós, tal como Paulo diz lá aos Romanos, neste texto que eu acabei de ler. Não fomos nós que fizemos. Não fomos nós que lhe demos antes para lhe pedir em troca que nos seja restituído aquilo que demos. Não fomos nós que lhe demos conselhos para. Não foi. Lamentavelmente não foi. Pelo contrário. Nós fizemos sempre aquilo que era contrário exatamente a isto. Não é? E é aquilo que eu comecei por falar, essa iniquidade perversa que nos faz achar que nós somos capazes de nós mesmos. E pior ainda, no meio, acharmos que nós, por fazermos algum serviço, já temos algum conteúdo moral ou alguma autoridade para exigir o que quer que seja até de Deus. Não. Não é? E muitas vezes nós, tendencialmente, começamos a dizer que Deus esqueceu, Deus não está atento. Então como é que podemos dizer que somos filhos dele? Não é? Deus tem sombra de variação, diz hoje uma coisa, amanhã diz outra. Somos nós é que às vezes fazemos isso. Ele não faz isso. Ele diz, vai, funda. Caminha. Não te esqueças. Será que somos capazes disso, realmente? Misericórdia. Podemos orar. Pai Santo, te agradeço porque és fiel e verdadeiro. Tens sido bondoso para connosco. A tua misericórdia tem sido o garante para que não sejamos consumidos. Porque tantas vezes as nossas atitudes não te reconhecem como aquilo que és. Senhor, eu quero colocar diante de ti todos os meus irmãos na fé deste lugar, principalmente deste lugar, porque é aqui que nos reunimos. Opera no nosso meio. Tu sabes tanta coisa que tem acontecido neste lugar, mas reconheço em ti a tua fidelidade. Tantas vezes este tem sido um lugar de mágoa, um lugar de rancor, um lugar em que temos tentado, mas não temos conseguido. E temos tentado novas formas.
tentado mudar preceitos. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, na Tua presença, e queremos que sejas Tu, na verdade, que Te damos a autoridade, Senhor. Para que, na verdade, possamos fazer aquilo e que Tu possas fazer através de nós. Porque esse é o caminho que nos é proposto. Que o Espírito do Senhor está sobre Ti. Foi-nos cedido a nós para nos falar de Ti, para nos mostrar o Pai e para nós te testemunharmos perante o mundo aquilo que Tu és. Dá-nos a Tua ousadia. Não apenas, Senhor, que possamos ter esse conceito teórico da Tua presença em nós ao aceitarmos a Tua salvação, mas que Tu nesta hora, nesta noite, nos possas preencher na plenitude. Vem sobre nós como uma onda, Senhor. Tal como no início da Tua igreja, em Atos 4, nós lemos, Tu revestiste-os de poder. E a Tua presença foi tão inabalável como esta pesca que Pedro fez, que toda a gente ficou maravilhada, porque não foi das suas mãos nem da sua sabedoria. E isso autorizou-os para demonstrar na presença de todos quem Tu eras e aquilo que Tu fazes. E é isto que queremos, não apenas estarmos fechados dentro destas 4 paredes, mas possamos ser exemplo para aqueles que nos rodeiam, em todo o lugar, em todo o tempo. No nome de Jesus, eu oro. Amém.